Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar com a Marileia aqui na tvagora.com.br. Baixe o aplicativo no seu celular e nos acompanhe sexta-feira, sempre às 16 horas, ao vivo aqui nos estúdios da RTV Filmes, em César de Souza, em Mogi das Cruzes. Hoje nós vamos falar, é claro, faltam 2 semanas para as eleições de 2018. O primeiro turno vai ser dia 7 de outubro. Vamos votar para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. São 6 votos, tá? 5 cargos importantíssimos que vão tentar colocar um rumo aí no país. Será que estamos preparadas e preparados para isso? Fernando Henrique Cardoso escreveu uma carta que ele postou no seu Facebook e acabou repercutindo hoje nos principais jornais, e os analistas políticos falaram muito sobre isso hoje. Nessa carta divulgada nas redes sociais, o Fernando Henrique, ele defende o quê? Que as pessoas não tenham aí soluções extremas, né? O Tucano, que o seu candidato é Geraldo Alckmin, falou da convergência que deveria se dar em torno de quem apresentar mais chances de ganhar a eleição. E ele fala mais. Fernando Henrique conta também e destaca um pouco mais sobre como que nós devemos fazer num país que nós estamos aí com vários extremos da política. E é claro que a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a repercussão dessa carta e detalhe, né? Principalmente falando sobre os destaques em relação às eleições desse ano. O Fernando Henrique fala muito detalhadamente sobre como que o Brasil está hoje e como vai ser o desafio de um novo presidente da República. Aliás, você já sabe em que você vai votar? Você acredita em pesquisa eleitoral? Boa pergunta, né? Essa semana nós tivemos o primeiro debate com o novo candidato do Lula, que é o Fernando Haddad, e ele foi lá, né, para enfrentar os outros candidatos e tentar se colocar, se posicionar, já que ele chegou em segundo lugar na pesquisa, nas pesquisas eleitorais dessa semana e da semana passada, atrás do Bolsonaro, que se recupera bem, faz campanha no hospital e que está tentando aí, né, ser o candidato do extremo. E o outro seria quem? Será que é o Fernando Haddad? Será que Ciro, embolado com Geraldo Alckmin e Marina Silva, vão conseguir chegar ali no segundo turno? Tudo isso a gente vai começar a entender melhor agora, né? Nesses últimos dias que a gente vai chegando perto das eleições. Aliás, eu quero perguntar para o vereador Lisandro Frederico, ele que é protetor dos animais na cidade de Suzano, e foi um vereador muito bem votado, está 1 ano e meio aí nessa labuta do dia a dia da política. Como que ele vê, né? Pesquisa eleitoral, será que todo mundo tem que acreditar ou não, né? Essa é uma boa pergunta, não é verdade, vereador? É isso aí, Que Maria. prazer te receber, querido. O prazer é todo meu nesse programa que eu acompanho há muito tempo. Tenho o maior prazer de estar sendo entrevistado por você e nessa oportunidade queria agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também a todo o público que está assistindo. Eu quero aproveitar, né, para contar um pouquinho da sua história. Gente, o vereador Lisandro só tem 31 anos de idade, é a primeira vez que ele é, né, vereador, estreando aí, e ele tinha uma história muito bacana de proteção aos animais. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí na Câmara de Vereadores de Suzano. Ela vem, né, minha história começou hoje, as pessoas costumam me perguntar quando começou a história com a proteção dos animais. Na verdade, a gente nunca lembra dessa data. Desde a minha infância, a gente tem uma familiaridade muito grande com os animais. Na época que a carrocinha saía para a rua, você deve lembrar dessa época. Nossa senhora, a carrocinha é da minha época. Eu também saía para a rua tentando botar os cachorros para dentro de casa, para proteger. Você sempre foi cachorreiro? Mais do que gateiro, mas gosto muito de gato também. E aí, então assim, a sensibilidade com essa causa vem desde essa época. Mas daí você nasceu assim? Eu vejo assim, porque eu não lembro. As pessoas me falam, mas a partir de quando? Eu não lembro quando foi. Minha família sempre foi assim, né? Meu tio tinha um sítio, lá a gente tentava criar todo tipo de bicho, até às vezes inseto, a gente tentava criar sapo, pra você ter ideia, eu já fiz isso. Depois, com o tempo, a gente aprende que, né, esses animais são para viver ali na natureza. Mas aí, foi em 2013 que, diante de uma situação que aconteceu lá em Suzano com um animal que foi atropelado, a mobilização através da internet, era o primeiro ano do Facebook, né? A mobilização através do Facebook fez uma reunião e naquela reunião eu descobri que existiam outras pessoas iguais a mim. E daí a gente fundou uma ONG. Achou a sua turma? Achei a minha turma. E olha que curioso, naquela época existiam políticos ali, né, orientando a gente como formatar uma ONG. E naquela época eles falavam assim, eu acho que essa ONG precisa apoiar um candidato a vereador. E eu falava, pelo amor de Deus, ninguém quer isso. E na verdade a ONG foi unânime em dizer que não queria se envolver com política.
E essa foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque foi lidar com a causa animal e com a política pública que me mostrou o quanto eu era burro de não me envolver com política, o quanto a gente é dependente desse sistema e o quanto minha mente mudou. Tudo passa pelo político, não Exatamente. é, vereador? Fala a verdade. Exatamente. E você vê, a gente fala, não, eu não quero me envolver com política. É inevitável. Não tem como. Quando você quer fazer um bem maior, quando você quer avançar nas políticas que mudam a vida das pessoas, inevitavelmente você vai mexer com política, não tem como. É aqueles que cuidam da vida da gente, né? Exato. Legislam ou não, ou executam, mas eles que estão ali no respaldo do dia a dia, não é? Exatamente. E esse esforço da nossa parte sempre aconteceu com a gestão, especialmente lá de Suzano. E foi aí que a gente descobriu a importância da política pública. A ONG, ela se formatou para cumprir um papel que era do governo, né? Embora a gente exista ainda, né, faça as nossas atividades, o papel que a ONG realiza hoje é um papel que está na lei para o governo realizar. Então, não tem como não se discutir isso. E aí foi em 2016, final de 2015, que a gente decidiu ir por pressão da minha equipe, falou, não, vamos tentar uma candidatura que deu certo, graças a Deus, e hoje a gente consegue trabalhar não só com a ONG, mas com as políticas públicas da cidade de Suzano também. E o que o vereador Lisandro Frederico já fez em Suzano? Claro que você não é o vereador só dos animais, eu sei disso, que isso acaba também virando uma cobrança, né? Ah, mas você não se preocupa com o ser humano? Eu já ouvi várias vezes isso. Inclusive quando você foi na Rádio Metropolitana. O que o vereador Lisandro fez nesse 1 ano e meio? Eu acho que uma das mais importantes conquistas que a gente teve lá e que foi muito recente foi a campanha de castração de animais. A política de castração ela é fundamental e a gente sempre teve esse entendimento para promover o controle populacional dos animais de rua. Conseguir isto para Suzano, que estava tantos anos-luz atrás de todas as outras cidades da região, para mim foi uma conquista muito grande. Mas a gente teve muitas outras. Recentemente a gente conseguiu um carro para fazer a fiscalização dos casos de maus tratos pela equipe de zoonoses. A gente já tem aí um processo de licitação dos microchips para identificar todos os animais da cidade, identificar abandono, esse tipo de coisas. O Centro de Zoonose de Suzano, que nunca teve uma identificação lá no CRMV, ou seja, ele era um centro de zoonose que atuava no escuro, né? Ele não tinha fiscalização do CRMV. Hoje ele tem 3 veterinários registrados que vão responder por qualquer ato de maus tratos que aconteça dentro daquele espaço. É óbvio que se eu não estivesse lá, isso não teria acontecido, é uma cobrança que eu trago há muito tempo. A gente fez muita coisa, desde tirar os peixes ornamentais ali da frente da prefeitura, não sei se você lembra, tinha um chafariz com peixes que ficavam na água morna lá, às vezes nos dias de sol. Fritando, né? A gente conseguiu tirar de lá, e são muitos detalhes, né? Daí teve o canal de denúncia de maus tratos, né? Hoje a prefeitura trata a política da... Uma coisa que é inevitável, o próprio governo, algumas pessoas do governo sempre trazem isso para mim, é o fato de que hoje Suzano fala de causa animal, algo que nunca aconteceu na história. Nunca falou, né? Hoje em dia, o tema causa animal está no debate da gestão pública de Suzano, e isso eu tenho certeza que não é só um trabalho meu, é um trabalho de toda uma população que se movimentou, me colocou lá e hoje cobra políticas públicas para isso. Aí eu pergunto, que história é essa de matarem cachorro lá? Andaram matando mesmo cachorro na cidade? Desde o início do meu mandato, Marilei, eu tenho acompanhado, inclusive no dia 6 de janeiro de 2017, foi a primeira fiscalização que eu fiz no Centro de Zoonoses. Lá a gente identificou, na oportunidade eu fui até no seu programa para falar sobre os animais que foram encontrados em situação de maus tratos, alguns animais que foram eutanasiados e não tinha registro, alguns medicamentos vencidos que foram encontrados lá dentro do ambiente, vencido em 2013, e ela 2017 eles estavam lá ainda. Então, diante disso, eu fiz algumas denúncias e sempre acompanhei a eutanásia dos animais. Infelizmente, a morosidade da prefeitura em modificar esse formato é muito grande. E ainda neste ano, a gente completou quase 50 animais eutanasiados de forma irregular. Quando eu falo de irregular, o que é? A gente tem uma lei que é conhecida como Lei Feliciano no estado de São Paulo, que determina que a eutanásia de animais só pode acontecer em casos de enfermidades contagiosas ou o animal que está com uma doença em estágio final, está prestes a morrer. E a gente vê frequentemente um animal com suspeita de zoonose, ou seja, não tem uma comprovação de exame, é uma suspeita de zoonose, de pneumonia, por exemplo, que é eutanasiado. Isso está completamente fora da lei. Quando eu fazia as denúncias para o CRMV se limitou em dizer que eles não podiam fazer nada porque os veterinários não tinham registro no órgão de classe, né? O CCZ não tinha registro, não tinha quem eles multarem. Mas, felizmente, diante de muita pressão, agora em julho, esses veterinários foram registrados no órgão, né? Hoje o Canil tem responsáveis técnicos e eu espero que desde agosto a gente não tenha mais surpresas com relação a isso. E é justamente para ganhar e se apropriar desse tema e fiscalizar e acompanhar
com mais facilidade, que a gente montou na Câmara, pela primeira vez na história do Suzano, uma comissão especial de acompanhamento das eutanásias do canil. Essa comissão foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Suzano e agora ela está sendo formada. Vai ser uma comissão composta por vereadores que vão investigar e identificar se existem ainda irregularidades no centro de zoonoses. Você virou um vereador de oposição. O que está acontecendo na Câmara? Que vocês montaram comissões, alguns vereadores quiseram lá ver o que está acontecendo na Santa Casa, fiscalizar melhor alguns momentos ali da coordenação da habitação. O que está acontecendo entre a Câmara de Suzano e o prefeito Rodrigo Achiuchi? Eu vejo assim, a primeira pergunta que você fez, eu sou um vereador de oposição. Eu não consigo conceber a ideia de ser um vereador... vaca de presépio. Que as pessoas costumam chamar de situação. O que é um vereador de situação? É o vereador que assina embaixo tudo que o prefeito faz. É o que eu falo de vaquinha de presépio. Não faz sentido existir uma Câmara de Vereadores, senão a gente está jogando dinheiro fora. Se a gente tiver 19 vereadores que são despachantes, meros despachantes de passar o que o prefeito pediu. A Câmara está lá para debater. Eu cumpro essa palavra, essa minha atividade. Eu debato a cada projeto que chega. Minha assessoria está aí para comprovar. Às vezes eu travo mesmo, que eu falei, eu não tive tempo de analisar, eu não vou aprovar o que eu não li. Eu quero debater, entender quanto isso influencia, entender os números da cidade. E simplesmente o meu ato de discutir me qualifica como oposição. Então você é oposição em Suzano? A prefeitura me considera como oposição. Verdade. Pelo fato de eu... Você é encrenqueiro, então? Não é encrenque, você entende. Porque vereador fala que vereador de oposição é tudo encrenqueiro. Você é encrenqueiro. Eu não acho, Marilei, honestamente. É o que eu te falei. O fato de eu exercer a minha atividade e de querer entender os projetos... E não dizer amém a tudo? E não dizer amém a tudo me qualifica como oposição. Mas hoje eu tenho muita tranquilidade diante de todos os meus atos e votos na prefeitura até hoje. Eu tenho muita tranquilidade que eu fiz o melhor para Suzano. Eu acho que a cidade de Suzano não pode questionar absolutamente nenhum voto meu, porque sabe que o que eu podia votar contrário, eu votei. O que eu podia lutar, eu lutei. Infelizmente, fui derrotado em algumas situações, né, como o episódio do IPTU, que eu não queria que fosse aprovado, a questão do passe livre, que foi cortado, que eu não queria. Briguei muito pela questão dos uniformes e, infelizmente, não teve um resultado. Mas a cidade tem a certeza que ela teve um vereador lá que representou a voz dela. Estamos aqui hoje com o vereador Lisandro Frederico, que é do PSD. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre política, né? De eleições 2018, como é que ele está sentindo nessa fase, 2 semanas para as eleições. A gente está num momento, nas redes sociais principalmente, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de muito ódio entre as pessoas estão arranjando encrenca, ele não, esse sim, vamos com esse, volta Lula, fica Dilma, né? Porque agora misturaram a Haddad com o Lula e com a Dilma. E a gente quer saber exatamente, né, qual o melhor caminho, na sua visão, para a gente chegar no meio termo, né? Quem é o melhor para o governo do Estado de São Paulo? Quem é o melhor para o Brasil? E essas histórias dos extremos que o Fernando Henrique falou, né? O ex-presidente da República fala sobre isso. Nós precisamos de um presidente que administre bem o Brasil, que ele vai pegar muito problema. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eleições 2018. Ana Císia Guimarães, ao vivo, nessa tarde de sexta-feira, aquela movimentação que já começa ali, né, no sentido centro-bairro. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui na TV Agora. Não saia daí. Você seleciona a dedo cada pessoa para trabalhar na sua empresa. Faz dinâmica de grupo, aplica testes. E na hora de escolher a operadora de telefonia? Vai a famosinha? Conheça o pacote Corporate da 76 Telecom. Oferecemos serviços como conexão direta entre você e suas filiais, infraestrutura de alta disponibilidade e internet dedicada. 76 Telecom, a sua empresa sempre conectada. No mês de aniversário de Mogi, a festa não para. Nos dias 22 e 23 de setembro, o Parque da Cidade recebe o 4º Food Truck Solidário do Fundo Social. Muita comida boa, diversão e solidariedade juntos em um só lugar. É gostoso fazer o bem. Quando você assiste a TV Câmara de Mogi, fica por dentro das leis que a Câmara aprova para melhorar a qualidade de vida da nossa população, do que acontece em nossa cidade e fica ligado também no trabalho dos vereadores. Assim você pode participar das decisões mais importantes, exercendo sua cidadania e fazendo o futuro de Mogi acontecer. Dê um play na cidadania. Sintonize a TV Câmara pelos canais 60.2 em UHF ou canal 7 na NET. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Mogi faz aniversário e para comemorar a prefeitura tem uma lista de presentes para nossa cidade. Veja só, para aprimorar a segurança foram contratados 40 guardas municipais e 12 novas viaturas foram entregues para a Guarda Municipal, agilizando as rondas policiais
sociais e reforçando a segurança na cidade. Para o esporte, 2 novos campos de futebol e 4 novas academias da terceira idade. E até o final do ano serão iniciadas as obras do novo ginásio de esportes. Na cultura, será inaugurado o novo arquivo histórico da cidade. Isso é respeito à nossa história. Na assistência social e investimentos para melhorar o atendimento a quem mais precisa, será entregue o Centro de Referência da Assistência Social da Vila Brasileira e lançaremos o programa Família Acolhedora. Tudo para melhorar a qualidade de vida de quem se encontra em situação de risco social. E para agilizar o trabalho da Secretaria, a frota de veículos será renovada, melhorando o atendimento à população. Pode comemorar, a festa é sua e a cidade também. Prefeitura de Mogi das Cruzes, novas ideias para você viver melhor. Voltamos com um programa especial há 2 semanas das eleições de 2018. 7 de outubro tem primeiro turno. Vamos voltar para deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Claro que nas redes sociais as pessoas estão brigando, rosnando, arranjando encrenca, uma polêmica danada. Aí um fala que ele não, outro fala que ele sim. E aí, vereador, como que você está enxergando essa eleição, que na minha opinião é uma eleição muito diferente de todas as outras que eu já acompanhei, mas existe toda uma preocupação, né? Sim. Em torno de quem vai ganhar realmente essa eleição para governador, para presidente e quem vai nos representar no legislativo, não é? Eu acho que assim, o primeiro fato positivo dessas eleições que a gente pode, apesar dos discursos odiosos e dessa rivalidade entre as pessoas, eu acho que o ponto positivo é que a gente está vendo as pessoas de fato encarando a política. Eu nunca vi, né, tantas pessoas discutindo as eleições de 2018, né, como estão agora. O problema é que eu acho que ainda as pessoas não conseguiram ainda se aprofundar mais nesse tema ao ponto de encontrar mais candidatos. Se você vê o debate em rede social, a impressão que dá é que a gente tem 2 candidatos apenas, né? Um representado pelo Lula e o outro que é o Bolsonaro. A discussão se limita a isso. Ontem mesmo eu escrevi, eu falei, eu estou assistindo um debate aqui vendo 7 candidatos, é isso mesmo? Porque a rede social só discute sobre 2. É muito raso, né? Aí a discussão é muito rasa. Eu acho que essas ofensas que são trocadas a todo momento não levam a nada. Eu acho que o Brasil está perdendo a sensibilidade de ser uma sociedade, né? E de entender que a gente precisa de um presidente lá que vai governar para todos. Eu respeito muito a posição do Bolsonaro, por exemplo, como um deputado de extrema-direita que faz as defesas dele, que na minha opinião são radicais. Mas agora a gente precisa escolher um presidente que vai governar para todos, inclusive para os negros, para os gays, para os héteros e para absolutamente todos. E eu acho que o que está faltando agora é esse presidente que consiga comandar o país e unir os povos, afinal de contas o objetivo é o mesmo. Eu tenho muito receio, até compartilhando a mesma opinião do Fernando Henrique, que você colocou aqui agora há pouco, eu tenho muito receio dessas extremidades que estão sendo criadas, dessa separação das pessoas que estão sendo criadas. A impressão que dá é que a gente não é mais uma sociedade, a gente vive em grupos distintos, né? A gente tem medo de opinar. A gente tem medo de opinar e quantas vezes a pessoa opina nas redes sociais, vira um discurso de ódio, né? Aquela atriz falou aquilo, quem é ela para falar aquilo? Porque ela mora fora, porque ela é rica. Então, assim, né? Todo mundo pode falar. Desqualifica, desmoraliza a pessoa, né? Exatamente, né? Ontem eu vi parece que a torcida da Gaviões da Fiel anunciou que era contrária ao Bolsonaro, aí hoje colocaram os crimes da Gaviões da Fiel, disseram que é tudo um bando de marginal. Eles? Gente, isso não é uma forma de fazer política, né? Uma política adequada. Eu não concordo em absolutamente nada com isso e acho que a gente tem que sair desses extremos. Eu fico meio impressionada quando eu vejo, por exemplo, uma Bruna Marquezine falando, né? Ele não, falando mal do Bolsonaro. Aí você coloca a filha da Xuxa, a Sasha, também falando que ele não de jeito nenhum, né? Ele nunca, né? Que eles fazem a hashtag. Aí o Felipe Campos, na Sônia Abrão, né? Falou, quem são elas? Uma mora em Nova York, a outra vive passeando com o Neymar na Europa, né? Ou nas ilhas por aí, né? Que eles vão passear. E quem são elas, né? Para dizer ele não ou ele sim. E aí a Xuxa entra na história, aí fala mal do Felipe Campos, aí fala mal da sobrancelha, porque ele está fazendo tratamento de quimioterapia. E aquilo vira um rolo danado, né? E política não se discute. Então, e a política fica rasa. As propostas, os projetos. E aí? E só tem Bolsonaro e só tem o Haddad,
que na verdade é uma Lula e uma Lula é ótimo, né? É um Lula com uma Dilma misturado? E pior, e a impressão que dá é que as eleições se resumem em um presidente. Nisso. E a gente esquece de uma força extremamente grande que tem nesse país, que é o Congresso Nacional. Exatamente. Né? A gente vai eleger senadores, a gente vai eleger deputados, a gente vai eleger deputados aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também, que esses sim são quem faz a democracia funcionar. Eu entendo que o presidente e o governador são meros gestores que vão administrar a coisa pública, mas a opinião popular, a casa do povo, a representação de cada um que está em casa está nos seus deputados, no Poder Legislativo. Assim como eu sou lá de Suzano, a gente tem um da esfera federal e da esfera estadual. E isso fica em segundo plano, né? As pessoas não estão discutindo isso. A gente vê alguns absurdos, que nem ontem eu estava assistindo a nova propaganda do Tiririca, para mim aquilo... Eu me sinto envergonhado e aquilo sim me desenvolve uma certa raiva de olhar para aquilo e falar assim, esse cara está tirando sarro da população e o pior é imaginar que tem pessoas que ainda vão, no voto de protesto, eleger pessoas como aquela que vão liderar aí nas pesquisas e infelizmente fazer o Brasil cair ainda mais. Esquecem, né, dos votos do Legislativo. O Tiririca que falou que não ia ser mais candidato, né? Do PL. Você viu né? agora uma nova propaganda dele que ele está imitando a Jojo Todinho? Eu vi. Eu olhei aquilo, eu tive vergonha aquilo? de ser brasileiro, né? De imaginar que as pessoas aceitam aquilo numa campanha eleitoral. A gente está falando de um momento muito importante do Brasil. E pior, tem gente que vai votar, né? E detalhe, tem gente que não sabe nem que vai votar em 2 senadores. Aliás, não sabe nem para que serve o Senado, né? O que é aquela casa alta, casa baixa que compõe o Congresso Nacional? Como é que você fala com o seu eleitor sobre isso? Eu sempre tento usar muito como exemplo o trabalho que eu faço em Suzano, explicar que o Legislativo é a causa do povo, é onde se faz a democracia, afinal de contas é um colegiado que representa vários segmentos da sociedade e tomam decisões em conjunto. Se a gente faz esta eleição de maneira clara, honesta e coloca boas pessoas lá, de fato a gente vai ter muitas discussões ideológicas, porque são pessoas diferentes, mas a gente vai tentar tornar mais concreto o poder democrático dentro do Brasil. Né? A gente vai fazer o povo falar através dos seus representantes. Então, tendo em vista isso, é isso que eu tento explicar para mostrar para as pessoas a importância de você ter uma boa Câmara Legislativa, um bom Senado, uma boa Assembleia aqui em Suzano, aqui no estado de São Paulo, para conseguir, de fato, independente de quem seja o nosso presidente, o nosso governador, fazer um bom governo. Né? Porque tem muita gente que, inclusive, fala, né, que um mau presidente ainda pode ser fazer uma boa gestão em virtude de um bom Congresso, né, que vai pressionar, que vai fazer as coisas acontecerem. Mas... Um mau Congresso não deixa nada funcionar. Exatamente. Né? E a tal da governabilidade que a gente fala tanto, né? O que é a governabilidade, né? Um presidente que não tem uma Câmara coesa, que vote com ele, né, também vai ter problemas. Aí nós temos, em detrimento disso, um Senado que também é um peso importante. Então, a gente precisa tentar entender um pouco mais o que é o legislativo no Brasil, né? Por exemplo, tem gente que não sabe que o deputado estadual fica na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que pergunta para um deputado estadual como é que está Brasília, né? Só que é o deputado federal que fica em Brasília. Então, tem tudo isso que a gente vai falar daqui a pouquinho mais. Vamos falar dos candidatos, né? Ou um exemplo muito claro que a gente pode dar, né? Tem muita gente colocando no presidente decisões que são do Congresso, né? Se a gente vai mudar o Código Penal e não sei o que lá, não sei o que lá, o presidente não vai fazer isso sozinho. Vamos falar de reformas também. Aliás, a reforma política é imprescindível nesse país. Por exemplo, eu vou perguntar depois do intervalo para o Lisandro, o vereador de Suzano, você acredita em pesquisa? Você acredita em tudo que está na pesquisa? Lá para a prefeitura, quando o Dória estava liderando, né, mas ia ter segundo turno, ele ganhou em primeiro turno e ninguém sabia que ele ia ganhar em primeiro turno, né? Estava todo mundo esperando o segundo turno. Como é que fica nessa história das pesquisas? Pode sair todo dia pesquisa e colocar o voto útil ali no caminho? Depois do intervalo a gente vai falar também sobre isso. Avenida Ricieri José Marcato, aqui em César, agora ao vivo para você, mostrando aí o final de tarde em Mogi das Cruzes. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco para trazermos os detalhes de pesquisa eleitoral e aí, como é que fica essa eleição? Já, já. No mês de aniversário de Mogi, a festa não para. Nos dias 22 e 23 de setembro, o Parque da Cidade recebe o 4º Food Truck Solidário do Fundo Social. Muita comida boa, diversão e solidariedade juntos em um só lugar. É gostoso fazer o bem. Você se preocupa com o terreno, com a engenharia, com cada bloco que vai botar a sua empresa de pé. Aí na hora de instalar a operadora de telefonia, você pega a primeira que vê no poste?
Conheça o pacote Corporate Max da 76 Telecom. Montamos toda a infraestrutura de acordo com o tamanho e necessidade do seu negócio. E você conta com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. 76 Telecom, a sua empresa sempre conectada. Mogi faz aniversário e para comemorar a prefeitura tem uma lista de presentes para a nossa cidade. Veja só, para aprimorar a segurança foram contratados 40 guardas municipais e 12 novas viaturas foram entregues para a guarda municipal, agilizando as rondas policiais e reforçando a segurança na cidade. Para o esporte, 2 novos campos de futebol e 4 novas academias da terceira idade. E até o final do ano serão iniciadas as obras do novo ginásio de esportes. Na cultura, será inaugurado o novo arquivo histórico da cidade. Isso é respeito à nossa história. Na assistência social e investimentos para melhorar o atendimento a quem mais precisa, será entregue o Centro de Referência da Assistência Social da Vila Brasileira e lançaremos o programa Família Acolhedora. Tudo para melhorar a qualidade de vida de quem se encontra em situação de risco social. E para agilizar o trabalho da Secretaria, a frota de veículos será renovada, melhorando o atendimento à população. Pode comemorar, a festa é sua e a cidade também. Prefeitura de Mogi das Cruzes, novas ideias para você viver melhor. Vereador Lisandro Frederico, você acredita em pesquisa eleitoral? Eu acho que ela é um parâmetro, Marilei. Eu acho que quando a gente faz a soma dos vários veículos de pesquisa, a gente pode ter uma ideia da tendência eleitoral. Mas como você já falou, já tem vários históricos aqui de que na hora que se abrem as urnas a gente identifica um resultado diferente. Tanto é que em cada pesquisa se apresenta ali, né, a probabilidade de erro, a tendência de se errar também na contagem de votos de cada candidato. Então eu acho que ela não pode ser usada como um fator decisivo, mas é um parâmetro que indica os caminhos que estão sendo tomados. Na hora do voto, né? O que você vai levar em conta? Claro que você é do PSD, você tem os seus candidatos. Quem para você é o melhor para o Brasil? Hoje, o PSD está fazendo um apoio ao Geraldo Alckmin e até em virtude disso, eu entendo que a gente não pode utilizar o voto útil. A gente tem que, de fato, colocar ali as ideologias e os desejos que a gente tem para o país. Eu sei que no segundo turno pode tornar a situação um pouco mais complicada nessas pesquisas. Porque realmente... é esse ou aquele, o segundo turno, né? Mas eu acho que o mais importante é não votar nulo, não votar em branco, não se abster, votar no candidato que você de fato acredita nesse segundo turno e no segundo turno a mesma coisa. No primeiro turno e no segundo turno a mesma coisa. Por mais que a gente não tenha lá, isso faz parte da democracia, né? Por mais que a gente não tenha lá os candidatos que a gente de fato acredite, a gente tem que fazer o melhor para o país pensando em todos. E eu concordo com você, votar em branco, nulo, não ir votar é uma burrice, na minha opinião. Porque você dá para o outro o direito do voto. A arma, a única que a gente tem aqui no Brasil é votar. Então a gente tem que votar, pelo menos, tentar. Às vezes a pessoa fala, mas não tem o melhor, vota no menos pior, não tem problema. Não tem problema. Como é que você está enxergando aqui em São Paulo? A gente está vendo tá embolado aí, segundo as pesquisas, Dória com SCAF, né? Uhum. O Márcio França está subindo, né, que é o governador do estado de São Paulo. Como é que você está enxergando essa eleição em São Paulo? Eu acho que assim, os dois candidatos que estão aí correndo o risco, segundo as pesquisas, que é um parâmetro, né, de ser governador de São Paulo, eu acho que eles têm uma tendência muito próxima, né? O que me preocupa muito é que o SCAF tem essa proximidade com o PMDB, e eu acho que historicamente o PMDB deu bons resultados para o país, né? Aliás, ficou bem distante disso. E o Dória, eu acredito que é uma pessoa muito idealizadora. Eu conheci em algumas oportunidades, você vê que antes de político ele é um cara assim que sempre esteve na iniciativa privada também, pensando muito em resultados. Eu me identifico mais com esse tipo de modelo de trabalho, né? Uhum. Quando ele entrou na prefeitura de São Paulo, eu recebi um feedback de algumas pessoas que estavam na própria prefeitura com relação a corte de gastos, corte de cargos também, que muita gente se revolta, né? E isso a gente vem usando também, as pessoas se revoltam porque perderam o cargo dela. Mas a primeira coisa que tem que ser colocada em questão é se era útil ele estar ali, se aquele gasto... Enxugar a máquina pública. Exatamente. A gente gasta demais. Exatamente. E eu acho que a decisão, por exemplo, de mexer com cargos comissionados é uma decisão que os políticos não querem tomar, porque acabam usando isso como uma máquina de fazer votos. Mas eu admirei no Dória ele ter a iniciativa de fazer essas mexidas e pensar como uma empresa. É assim que eu penso também, é assim que eu tento lidar com a administração pública. Como é que você está escolhendo os seus 2 senadores? Hoje, para mim foi muito tranquilo, senador, porque primeiro que eu conheci o trabalho da Mara Gabrilli, que eu acho fantástico,
como exemplo de vida mesmo, né, de crescimento, todos os obstáculos que ela enfrentou na vida, o trabalho dela hoje com relação à acessibilidade e, felizmente, ela ligada ao meu partido, coligada ao meu partido, também facilitou ainda mais. E outra pessoa que eu tenho uma admiração muito grande é o Ricardo Trípoli, que era deputado federal e atua na causa animal, que eu acompanho há muito tempo, fez grandes projetos aqui lá no Congresso Federal, e agora ele também é nosso senador. Então, meus 2 votos de senadores vai para Mayra Gabrilli e Roberto Trípoli. Que estão muito próximos também do seu trabalho, né? Sim, exatamente. E você, o que você acredita que seja melhor para a região do Alto Tietê, deputado federal e deputado estadual? Como é que está essa sua visão? Esses 2 eu defendo com muita tranquilidade, Marilei, o meu deputado federal e o meu deputado estadual, especialmente por essa experiência que eu tive de 1 ano. O PSD me colocou próximo do Marco Bertaioli, ex-prefeito aqui de Mogi das Cruzes, quem eu tive mais uma vez a oportunidade, assim como Dora, de surpreender pelo método de gestão. Um cara que é ficha limpa, um cara que é honesto, um cara que fez trabalho baseado em resultado, modificou a situação da saúde de Mogi, modificou a situação da educação, criando escolas em tempo integral, por exemplo, e para ajudar, né, ainda em virtude do meu trabalho, criou, não que foi a mérito meu, lógico que não, né, mas eu honro a causa animal, e ele criou um hospital público veterinário, teve a sensibilidade de pensar nisso até nisso aqui em Mogi. E essa proximidade me faz trabalhar para ele com muita tranquilidade. Ele é o meu candidato a deputado federal. E lá em Suzano, desde a minha infância, da escola municipal que eu estudei, na época que a gestão era do Estevão Galvão, que ele era prefeito, eu lembro o modelo que era a cidade, o quanto a cidade... Hoje eu entendo mais sobre esses números, obviamente, naquela época eu não entendia tanto, mas eu vivia numa cidade com maior qualidade de vida, né? A gente vivia numa cidade que era a referência do Alto Tietê, era o maior PIB da região, que hoje eu sei disso, na época eu só entendia que era uma boa cidade. Tinha uma arrecadação muito boa de SMS, tinha grandes empresas ali dentro, e aí com o tempo, hoje na vereança, eu tive a oportunidade de me aproximar do Estevão Galvão. E o exemplo que eu tive dele nesses 2 anos de trabalho em conjunto aí, é uma pessoa honesta, ficha limpa, uma pessoa muito transparente em suas ações, que sempre respeitou todas as decisões que eu tomei dentro da Câmara Municipal, mesmo quando ele não concordasse, ele te aconselha, mas respeita. Eu acho que isso é um papel muito importante. Sempre foi muito honesto comigo, abriu portas dentro do governo do Estado, é uma liderança inquestionável de Suzano, o único deputado que mora na cidade, uma proximidade muito boa com o governo, um relacionamento político essencial que a gente precisa e que, infelizmente, às vezes é menosprezado pela atual gestão política, né? Ali da cidade. Falo isso porque a gente vê grandes conquistas que a cidade teve, Marginal do Una, o próprio estádio Max Pfeffer, né, que foi fruto de empréstimos que o governo, o deputado Estevão também intermediou, obras de pavimentação, enfim, uma série de coisas que aconteceram com o trabalho dele, mas que infelizmente por essas brigas políticas as pessoas não evidenciam. Mas não só Suzano, como Poá, Mogi, enfim, toda a região do Alto Tietê, elas precisam de representantes dentro da Assembleia e do Congresso Nacional. É o que a gente falou agora há pouco, né? Ali tem um colegiado de parlamentares que vão defender os interesses regionais. E hoje, por exemplo, a gente não tem absolutamente nenhum deputado federal da nossa região que lá no Congresso Nacional levante a mão e fale, lembre do Alto Tietê, né? Tragam conquistas para o Alto Tietê. Precisamos mostrar a nossa região, né? Isso. Representar melhor a região. E hoje a gente tem a oportunidade disso com o Marcos Bertaioli, que eu acredito que vai ser um dos mais votados do PSD, como deputado federal, e eu acho que a gente tem que manter o Estevão Galvão, que é uma pessoa que trouxe conquistas para a cidade e hoje continua representando Suzano. Eu acho que é muito gratificante num município, num estado com tantas cidades, a gente ter um deputado da nossa cidade e que tem grandes chances de se manter lá e continuar lutando por Suzano. Vereador Lisandro, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Está aí o vereador Lisandro, protetor dos animais da cidade de Suzano, hoje numa entrevista especial com a gente. Quero aproveitar para mandar um café da padoca da Beth para Karim Melo, que é a primeira-dama da cidade de Mogi, presidente do Fundo Social de Solidariedade, que mandou um convite especial para todo mundo. Tem o 4º Food Truck nesse final de semana, sábado e domingo, no Parque da Cidade, o dia inteiro. Tudo que você for comer, beber e curtir lá, 20% vai ser revertido para o Fundo Social para ajudar no Natal das crianças aqui de Mogi, tá bom? Obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá.